Thales Magno evita a derrota do Corinthians na Neoquímica Arena, mas o Timão segue com problemas, segue sem conseguir vencer e vai terminar a rodada do Brasileirão mais uma vez na zona de rebaixamento. No último sábado, dia 10 de agosto, numa noite fria na cidade de São Paulo, o Corinthians recebeu o Red Bull Bragantino numa partida repleta de muita expectativa, já que contra o Grêmio na Copa do Brasil, Ramon e Emiliano Dias optaram por um time praticamente reserva, um time misto para reserva, para a partida que acabou rendendo a classificação nas penalidades para o Corinthians. E o que nós vimos dentro de campo contra o Red Bull Bragantino foi mais uma vez um Corinthians com muitos problemas na parte ofensiva. O, já teve algumas mudanças, em uma delas que me chama a atenção, né? O Giovani teve a oportunidade contra o Juventude no lugar do Yuri Alberto e depois ele acabou vendo o Pedro Henrique ganhando esse espaço. O Pedro Henrique foi titular contra o Grêmio. Eu até, inclusive, comentei com o pessoal falando: ele está colocando o Pedro Henrique porque ele está poupando. Não existe poupar um jogador de 20 anos que não vinha jogando. Você vai poupar porque estava pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino. E foi o que aconteceu. Do time titular, realmente, as mudanças da comissão técnica entre o jogo do Grêmio para o jogo contra o Red Bull Bragantino foram nas laterais, com o Fagner e o Hugo começando como titulares. Sacou o Félix Torres da zaga para a entrada do Kaká como titular. Voltou a jogar com dois zagueiros, então o André Ramalho e o Kaká fazendo a dupla de zagueiros. Ranieri, que tinha cumprido suspensão na Copa do Brasil, voltou a ser titular no meio de campo, com o Rian sendo opção no lugar do Charles, e o Breno Bidon sendo a grande surpresa. Então, a gente jogou com três volantes, mas o Breno Bidon é um jogador que tem qualidade, que faz a bola chegar com qualidade do meio para o ataque, né? Ele consegue ajudar no momento ofensivo, mas segue com aquela pressão, falar, fisicamente ele não aguenta, por isso que alguns torcedores são contra ou questionam a possibilidade do Bidon jogar. Para mim, achei um negócio que é complicado você tirar o Bidon, porque tecnicamente é um jogador que tem muita qualidade. Garro no meio de campo e o ataque, que para mim não me surpreendeu, mas surpreendeu muitos, né? Ele começou com o Romero e o Pedro Henrique. Pedro Henrique que entrou contra o Juventude, fez o gol de empate contra o Juventude, jogou contra o Grêmio e foi titular contra o Red Bull Bragantino. E a gente viu no primeiro tempo contra a equipe de Bragança, foi um Corinthians melhor em campo, bem postado, parecia seguro, defesa tranquila, meio de campo jogando bem, principalmente com o Rodrigo Galo, municiando os atacantes, mas tanto o Romero quanto o Pedro Henrique estavam em mostrando toda a limitação que esses jogadores têm em relação à finalização. São jogadores que não têm uma técnica apurada, são jogadores que têm realmente, são uma entrega, que se dedicam, que taticamente buscam ajudar o time, mas pecaram demais nas finalizações. E tem aquele ditado popular: quem não faz, toma. O Corinthians acabou. O Elinho fez um golaço para mim, que acho que eu não coloco tanta falha nem no Kaká e nem no André Ramalho. Os dois foram driblados pelo Elinho, que ainda tira do Hugo Souza sem chance de defesa. Faz um belo gol na Neoquímica Arena e o Red Bull termina a primeira etapa com a vantagem de 1-0. Vem o segundo tempo e o Ramon Dias busca tentar ajustar. Eu falei até brincando, falei com o pessoal: olha, ele está arrumando os erros da escalação. Ele tira o Romero, tira o Fagner para colocar o Mateuzinho, para tentar ter uma maior parte ofensiva pelo lado direito do campo, e tira o Breno Bidon para colocar o Thales Magno. Então o Giovani entra no lugar do Romero, o Thales Magno entra no lugar do Breno Bidon, e você tem o Mateuzinho no lugar do Fagner. O time jogou num 4-3-3 logo de cara, então a gente pode falar, né? Com o Charles com o Ian e com o Ranieri cuidando da marcação, o Garro sendo o terceiro homem de meio de campo, e aí você tendo o, o Thales se alternando, mas jogando um pouco mais aberto, com o Pedro Henrique na direita e o Giovani mais centralizado. Só que a gente viu na segunda etapa o Corinthians caiu demais de produção, não conseguiu ter a mesma tranquilidade, vem também por conta de problemas dos jogadores ofensivos que entraram no segundo tempo. Começam outras mudanças, chega a entrar o Pedro Raul também, ganha mais uma oportunidade. O Red Bull assustando em contra-ataques, o Elinho teve chance de fazer o segundo gol, teve chance realmente de resolver a partida na Neoquímica Arena a favor dos visitantes, mas já nos acréscimos, já quando parecia tudo decidido, uma bola na área, Thales Magno consegue finalizar, sem chance para o Lucão, né, o goleiro reserva, que começou, já que o Cleiton sentiu problemas físicos no começo do jogo, se não me engano, problemas abdominais,
Empate evitou a derrota do Corinthians em casa. Primeiro, então, antes de falar sobre esse resultado, sobre o que o retrospecto do Corinthians agora, vamos pegar um pouco das atuações. Como destaque positivo, e mais uma vez a gente tem que citar isso, já acaba sendo um problema, né, por conta do. Vem trabalhando muito, o Hugo Souza, defesas importantes em campo, vem fazendo para merecer os elogios da torcida em relação às suas atuações, mas para mim, hoje, o grande destaque do Corinthians contra o Red Bull Bragantino foi o Rodrigo Galo, meia argentino, que eu sigo falando, quem acompanha os vídeos e as lives aqui do canal Futejotas, eu falo bastante da qualidade individual do argentino, a visão de jogo, a qualidade de passe. Ele é um atleta que costuma deixar os companheiros na cara do gol, somente pelo menos uma, duas vezes por jogo. Contra o Red Bull, isso aconteceu muito mais, mas faltou hoje companheiros de ataque com mais qualidade, ou mais ligados no jogo para poder dar conta. E aí a gente começa a ver o problema. Acho que os atacantes do Corinthians tiveram uma atuação para esquecer. O Meire e Pedro Henrique são dois jogadores que podem funcionar dentro do esquema tático, que podem ser importantes para ajudar a recompor, mas não confio, eu não vejo. Antes do jogo, até postei nas minhas redes sociais que gostei do meio de campo, achei interessante a escalação, jogando com 3 volantes, fechando o meio de campo, mas com jogadores, principalmente com o Breno Bidon, podendo ajudar o Rodrigo Garro, e funcionou no primeiro tempo. Meu problema é, esse ataque com o Romero e Pedro Henrique não me inspira confiança. E não deu outra. Então saíram os dois. Mas qual foi o problema? Entre sabe o Pedro Henrique, entre o Wesley. O Wesley mais uma péssima partida. Pedro Raul dá para passar lotado, porque não dá para entender o Pedro Raul ganhando oportunidades no Corinthians com contrato até 2028. Essa é a dor de cabeça ainda em relação ao Pedro Raul, que fez 3 gols desde que chegou ao Corinthians. É um jogador muito limitado, assim, funciona dentro do esquema tático que não é a realidade do Corinthians. O próprio Thales, que acho que o Thales dele dá para elogiar a entrega dele. É um jogador que eu lembro dele no Vasco, um jogador que pode de repente ser. Tipo, esse jogador merece ser olhado com mais calma para as próximas partidas, mas entrou mal. Fez o gol, garantiu o empate, evitou a derrota, mas não entrou bem. E o Giovani, que eu falei antes do jogo, eu teria mantido como titular, que eu não teria tirado depois que o Yuri Alberto, né, operou da pedra, tirou a pedra da vesícula. Eu achei justo o Giovani ganhar a oportunidade contra o Juventude, mas defendia que ele tinha que ter uma sequência. Então, o Giovani não está pronto. Tem algum pessoal fala, não, o Giovani é o melhor atacante que o Corinthians tem no elenco, tem que ser titular absoluto. Está longe disso. E isso ficou provado contra o Red Bull Bragantino. Ele entrou muito afobado, errou diversos passes, errou diversas finalizações. Assim, foi uma partida muito ruim do Giovani também. Já não tinha ido tão bem contra o Grêmio, né? Ele deu uma correria na Copa do Brasil. Mas é um jogador que eu teria mantido, é um jogador que parece que tem mais qualidade, parece que tem mais técnica. Então, quando você começa a partida com Romero e Pedro Henrique, um dos dois teria que ter começado a partida no banco de reservas para o Giovani ser testado, para a gente saber se ele pode render ou não. Então, aqui entra um erro do Ramon Dias. E, de novo, né, o Thales Magno evitou um problema do Ramon em relação das mudanças. Por exemplo, ter tirado o Breno Bidon. Você já tinha o Ranieri, você já tinha o Rian, 2 volantes, e com o Red Bull totalmente fechado, esperando contra-ataques, deixava o Breno Bidon porque não tinha outro meia no banco de reservas. Tinha o Matheus Araújo, que acabou que era uma opção de assim, não tinha o Coronado suspenso, mas putz, poderia ter pensado em algo melhor. Então eu não teria tirado o Breno Bidon no momento, teve logo de cara, né? Já foi para um 4-3-3, e isso acabou se traduzindo, né? Mesmo com alguma chance, algumas finalizações no segundo tempo, o Corinthians caiu de produção, porque faltavam jogadores para fazer a bola chegar. Eu comentei contra o Juventude, não adianta você encher o time de atacantes se a bola não chega com qualidade. O Garro tentou fazer a sua parte, mas levou muitas faltas, sofreu muito. Isso já é um problema. Aconteceu contra o Juventude, aconteceu contra o Grêmio, acontece contra o Red Bull Bragantino. Precisa o Ramon começar a pensar em alternativas sobre isso. Preocupa a gente falar, o Corinthians, depois que venceu o Bahia, fora de casa, numa boa partida, o Corinthians vem de 6 jogos sem vencer.
depois do triunfo frente ao Bahia, né? Empatou com o Grêmio em 3 oportunidades, sendo uma pelo Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. Perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Juventude e empatou com o Red Bull Bragantino. E contando do Brasileirão, são 3 empates seguidos em casa nas últimas partidas. O copo meio cheio, a gente pode falar que o Corinthians não perde, vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota, contando Copa do Brasil. São 4 jogos seguidos que o Corinthians não perde. Mas é um cenário de você não poderia deixar de vencer, porque o Corinthians, por conta dos resultados da rodada parciais, o Corinthians passou o Fluminense na tabela, tem 21 pontos. O Fluminense ficou com 20 pontos, perdeu para o Vasco, mas o tricolor carioca tem um jogo a menos, então pode passar o Corinthians. O outro problema: o Corinthians venceu apenas 4 partidas em 22 jogos do Brasileirão. Hoje, o Corinthians tem a mesma pontuação do Vitória, que está com 21 pontos, e o Internacional. Só que a equipe baiana venceu 6 partidas e o Inter venceu 5. Então o Corinthians, até nos critérios de desempate, está atrás dessas equipes por conta disso. Então, perdeu a chance, o Corinthians poderia ter chegado vencido, chegaria aos 23 pontos, começaria o domingo, pelo menos na 23 pontos, o Corinthians seria pelo menos o 14º colocado, claro, com toda a rodada a ser disputada. Agora, fica a dúvida, qual que vai ser o time que alguns problemas, na verdade. Defenderam, antes do jogo da Copa do Brasil, eu achei errado poupar tantos jogadores numa competição que financeiramente rende muito dinheiro aos cofres dos clubes. E a justificativa foi: prioridade tem que ser o Brasileirão, então deixou os jogadores descansarem para poder atuar contra o Red Bull Bragantino. Sinceramente, não serviu para nada. A gente não viu. Quer dizer, o Garro, dá para falar do Garro, que entrou bem no que poupado, conseguiu jogar bem, ele entrou pouquíssimo contra o Grêmio. Então, do Garro, acho que até dá para você dar um voto de confiança de você ter poupado o Garro e ele jogar melhor. Mas os outros jogadores, a gente viu o Corinthians jogar mais uma partida ruim do Corinthians, principalmente na parte ofensiva. Como é que vai ser agora com o Red Bull Bragantino, agora na próxima terça-feira, o jogo da Copa Sul-Americana? Será que vai poupar? Porque já que a prioridade é o Brasileirão, vamos ver se de repente nessa partida, aí eu acho certo, na Copa Sul-Americana, que eu imagino, apesar de os adversários serem de um nível inferior ao que o Corinthians tem no Brasileirão e na Copa do Brasil, você pensando não Red Bull Bragantino, mas no chaveamento, outros times que estão na competição, analisando lá na frente, fala, pô, teoricamente é um caminho menos complicado para um título. Mas hoje, pensando no Brasileirão, pensando tem que treinar, tem que arrumar os jogadores, eu colocaria um time misto para reserva no meio de semana e treinaria para tentar apresentar alguma coisa melhor no próximo final de semana, fora de casa. Lembrando, o Corinthians vai pegar o Fluminense fora de casa, então vai ser um confronto direto no Rio de Janeiro no próximo sábado. Se o Fluminense vencer, já passa o Corinthians. Por outro lado, se o Corinthians vence essa partida fora de casa contra o Tricolor, além de tudo, né, já abre 4 pontos de vantagem. Esse jogo a menos que o Fluminense tem com o Corinthians, ele deixa de ser válido, né, deixa de ser importante, porque 4 pontos de vantagem com um jogo a mais, o Corinthians ainda ficaria na frente do Fluminense. Então, é uma semana complicada, vão ser jogos complicados agora esse mês de agosto para o Corinthians. É, na própria entrevista, o Ramon e o Emiliano falam que esperam um centroavante, que reclamaram, sentiram demais a falta do Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai ser assunto para o longo da semana, galera, porque eu cansei de falar, pessoal, o Yuri Alberto não era o problema, o artilheiro do Corinthians na temporada, não era tirar o Yuri Alberto, não seria a solução para os problemas ofensivos do Corinthians. Hoje, contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians perdeu alguns gols que, se fosse o Yuri Alberto envolvido nos lances, a gente passaria dias conversando sobre isso com a torcida, com o pessoal tirando sarro. Como ele não está dentro de campo, não dá para se colocar como culpado. E aí muda um pouco do foco. O Corinthians precisa voltar a vencer, o Corinthians precisa voltar a fazer gols, o Corinthians precisa começar a parar de tomar tantos gols também. Vem a defesa, apesar de eu entender que o Ramon Dias melhorou o sistema defensivo do Corinthians, faltam muitos ajustes, faltam muitas coisas para serem feitas. Então a gente vai ter que acompanhar isso nos próximos jogos do Corinthians. O trabalho do Ramon Dias merece ser olhado com calma, é pouco tempo, estamos falando de uma linha ainda de uma sequência de jogos onde defensivamente parece sim que o time está um pouco mais
tem cara de time, coletivamente você vê um time muito mais com algumas ideias, mas a parte ofensiva está custando pontos preciosos para o Timão. E isso pode custar caro lá na frente. Beleza, galera? Pós-jogo de Corinthians 1, Red Bull Bragantino 1, chegando ao final. Abraços.